Se você quer começar no mundo da impressão 3D ou está pensando em trocar a sua impressora, mas está perdido com tantas opções, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como escolher a sua primeira impressora pelo processo de FDM, explicando tudo o que você precisa saber para fazer a sua melhor escolha. Meu nome é Jorge Giacomini, eu sou formado em manufatura, trabalho há anos com impressão 3D e o meu objetivo aqui é sempre trazer novidades, conhecimentos sobre impressão 3D e te ajudar da melhor forma possível. Vamos para o vídeo. Bom, antes de começar a escolher a nossa impressora, para você que está iniciando aqui no mundo da impressão 3D, eu vou explicar basicamente qual que é o princípio das impressoras 3D por esse processo, tá? Relembrando que existem diversas modalidades, diversos tipos de impressão 3D, tá? Mas hoje a gente vai focar principalmente no processo FDM. O processo FDM, ele basicamente vai pegar um filamento, por exemplo, ó, que é um fio aqui de plástico, é basicamente isso aqui, é um fio de plástico, que ele vai passar pela extrusora ali, que está aquecida, e vai derreter e vai começar a depositar em camadas aquele plástico, formando o seu objeto que você colocou para imprimir. Esse objeto ele precisa ser modelado em softwares CAD, ou também, se você ainda não tem tanto conhecimento em software CAD, não consegue modelar, você consegue, para iniciar, pegar alguns modelos que já existem na internet. Bom, agora que eu já expliquei basicamente aqui o que é o processo FDM, como uma impressora funciona, a gente precisa se atentar também os pontos que vai influenciar quando você for fazer a escolha da sua impressora 3D. Primeiro, qual é o seu objetivo? Porque hoje no mercado existem diversos tipos de impressoras 3D. Você pode ver aqui atrás, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma impressora K1 da Creality, ela é fechada, é uma impressora tecnológica de alta velocidade. Logo aqui a gente tem uma Ultimaker 3, ela já é uma impressora um pouco mais antiga, mas atende muito às funções. E logo aqui ao lado eu tenho duas Enders aqui, ó. Aquelas Enders que toda pessoa que está iniciando no mundo da impressão 3D parte para Ender 3, principalmente. Essas aqui são Enders 3 bem antigas já teve atualizações da impressora, da estrutura da impressora, colocaram novas tecnologias. Mas o porquê que eu pergunto qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo com a impressão 3D for fazer peças de decoração, peças para fazer brinde, brinquedos, não exige tanta tecnologia embarcada, por exemplo, como uma K1 tem. Como uma K1 tem aqui. Talvez uma Ultimaker já sirva, ou talvez até mesmo uma Ender 3 básica já sirva para você. Então, isso é o principal ponto. Qual é o seu objetivo? Ressaltando que, por exemplo, a Creality, a Bambu, elas são impressoras que já estão na casa dos seus 3 mil para cima. A Bambu, por exemplo, você encontra ela, acho que, se eu não me engano, a última vez que eu vi, ela estava na casa de 7 mil, se eu não me engano, 10 mil. Então já é um custo que você vai ter que colocar logo de início, que será que é necessário esse custo? Então precisa ver. Agora, por exemplo, se você está pensando, não, eu vou produzir, meu foco é produzir peças técnicas, peças para a indústria, que eu vou precisar utilizar materiais diferentes de um PLA, de um PETG, aí eu já te recomendo, por exemplo, ir para uma K1. Por que ir para uma K1? A K1, por ela ter uma câmera fechada, você consegue trabalhar com alguns materiais mais específicos. Por exemplo, o ABS. O ABS, você consegue imprimir numa impressora aberta? Sim, você consegue. Só que você vai ter muita dificuldade para imprimir. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as propriedades do ABS e do PETG também. E eu recomendo para vocês, vou deixar aqui no iCard, eu recomendo para vocês que vocês olhem lá, assistam esse vídeo para entender mais como que o ABS, como o PETG, como o PLA, eles trabalham, como que as propriedades deles, as características dele, tá? Voltando aqui para o nosso vídeo, falando sobre as impressoras, outros materiais também, por exemplo, que eu indico você trabalhar, por exemplo, com uma Creality K1, nylon, TPU, são materiais assim. O TPU ainda você consegue trabalhar bem com ele numa impressora aberta, mas eu já indico, por exemplo, a K1 porque ela já é Direct Drive. Essas outras impressoras aqui, as Enders, até mesmo a própria Ultimaker aqui, elas são impressoras Bonding. Já vou fazer um ressalto aqui, fazer um corte nesse vídeo. Se você
tem dificuldade, ou se você não sabe o que é uma impressora Direct Drive ou Bolded, qual é a diferença, escreve aqui nos comentários para eu saber que daí eu faço um vídeo explicando qual é a principal diferença, quais são as vantagens, as desvantagens de cada uma, tá? Voltando então aqui, então o principal ponto que a gente deve levar em consideração para escolher a nossa impressora, qual é o nosso objetivo? Definindo o objetivo, a gente consegue ir para o nosso próximo ponto. Qual é o orçamento que eu tenho para gastar com uma impressora 3D? Hoje no mercado tem diversos fabricantes, modelos de impressora 3D, e isso acaba variando muito preço, qualidade e entre outros pontos. Como eu já citei, uma K1, por exemplo, você encontra hoje na média aí de uns 3 mil, uma K1 normal, né? Porque daí tem, por exemplo, a K1 Max, tem agora recentemente no mercado a K1, a K2, K1C também, que cada impressora dessa, ela tem a sua tecnologia embarcada nela ali. Cada uma tem um objetivo final. Também temos, por exemplo, temos máquinas, por exemplo, da Bambu, que já são máquinas que já ultrapassam os seus 10 mil, por exemplo, que já tem uma outra finalidade. Temos também máquinas profissionais, que é CreateBot, Intances. Essas máquinas, elas já superam os seus 50 mil, por exemplo. E também tem as máquinas industriais, que é máquinas da Stratas, HP. Então são máquinas que, dependendo da tecnologia que está embarcada nela ali, vai subindo o preço cada vez mais. Pode ter impressores até de 1 milhão. Aí vai depender muito do que você vai fazer e o quanto você está disposto. Agora, um terceiro ponto que a gente deve levar em consideração é o tamanho da área de impressão. Vou novamente aqui colocar as impressoras que eu tenho aqui. A Ender 3 aqui, por exemplo, a área de impressão dela tá ali, é 220 milímetros mais ou menos. Vamos arredondar para 200 milímetros de área de impressão. A K1 também não foge muito disso, é mais ou menos 230 milímetros. Por exemplo, se você pegar uma CreateBot F30, a área de impressão dela já vai 300 por 400. Já é uma área bem mais vantajosa. Seria a Creality CR4. A área de impressão dela, por exemplo, é 450 por 450 por 470 no Z. Então, é uma área de impressão que você consegue fazer peças muito grandes. Por exemplo, aqui ó, é uma peça consideravelmente grande. Ela tem seus 300 milímetros mais ou menos. Nessas impressoras aqui, na K1, por exemplo, eu não consigo fazer essa peça aqui ela totalmente na mesa. Ou eu tenho que inclinar ela, ou tenho que bipartir ela, fazer uma divisão. Aí vai depender muito da proposta. Para esse caso aqui, eu simplesmente consegui inclinar ela e fiz. Tive dificuldade, gastei mais material, porque foi criando todo um suporte aqui para essa peça conseguir ser feita nessa impressora. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma CR4, eu conseguiria imprimir essa mesma peça usando menos suporte, com menos tempo também, porque eu conseguiria usar toda a área da impressora ali sem precisar ficar fazendo essas adaptações. Um outro ponto aqui que é bem relevante quando a gente vai escolher a nossa impressora é a compatibilidade de filamentos. Por exemplo, como eu comentei anteriormente, impressoras abertas ela tem mais dificuldade de imprimir certos materiais, como ABS, como nylon, um PC, PP, que são materiais que precisam de mais de uma temperatura mais controlada, de um ambiente mais favorável, mais aquecido, porque esses materiais tendem a empenar e então eles precisam ser um ambiente bem aquecido, vamos assim dizer, para ficar evitando essa troca de temperatura muito frequente. Então, impressoras fechadas e com principalmente impressoras que tenham câmera ativa é muito melhor e é muito mais fácil de imprimir esses materiais de engenharia que tem essa oscilação e que não pode ficar recebendo, não pode ter muita variação de temperatura. Outro ponto também sobre os filamentos é impressoras, por exemplo, a Ultimaker aqui, ela usa filamento 285. Já a K1, as Enders, ela utiliza filamento de 175. O que seria isso? É o diâmetro, por exemplo, do filamento. Qual que é a espessura aqui? Qual que é o diâmetro dele? Esse aqui, por exemplo, é um filamento de 175. Ele funciona muito bem para Create e para as Enders. Se eu colocar na Ultimaker, não vai dar certo, porque a extrusora não vai conseguir tracionar e o volumétrico também que a extrusora vai empurrar vai ser diferente devido ao diâmetro aqui.
A mesma coisa acontece se você pegar um filamento de 285 e tentar colocar de 175. Primeiro que nem vai entrar, né? Porque o diâmetro ali é muito diferente. E questão volumétrica é totalmente diferente, vazão muda totalmente. Já o filamento 175, a gente consegue encontrar ele com maior facilidade no mercado. Vários sites vendem filamento 175 diferente, por exemplo, do filamento 285. Não são todos os fabricantes que têm o filamento 285. O filamento 285 ele tem uma gama ali um pouco menor. Às vezes, com o filamento 175, você consegue encontrar filamentos na cor verde, cor vermelha, amarelo, branco, preto, cinza, roxo, rosa. Aqui em cima, por exemplo, ó, eu tenho filamentos de todas as cores. Um touro dourado aqui, um PLA silk, rosa, roxo. Aqui, por exemplo, mais ao canto aqui, você consegue ver um verde água, um filamento que parece pedra. Então, o 175, ele tem uma gama muito grande. Já o 285, ele acaba sendo um pouco mais limitado, porque não é todo mundo que fabrica, não é todo mundo que tem essa capacidade. Então, temos que levar em consideração exatamente isso na hora de comprar também. Se depois a gente vai encontrar suprimento suficiente para manter a nossa impressora funcionando. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso vídeo. Agora você já sabe o que considerar na hora de escolher a sua primeira ou a troca da sua impressora 3D. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Então, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que querem entrar para o mundo da impressão 3D. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Tchau!